Bíblias no livro de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 18. Se a sua Bíblia não tiver Tiago, levanta a mão que alguém vai aí te ajudar a colocar Tiago aí. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 18, amor. Do 14º ao 18º versículo. Tiago, capítulo 2, Tiago, capítulo 2, do 14 ao 18. Amém? Alguém precisa de ajuda? Olha no índice que ele dá a página. No índice lá do comecinho, ele dá a página. Pronto. Agora eu vou pedir para um jovem que faça a leitura desse texto para a gente. Tiago 2, do 14 ao 18. Menos a versão do Pedro. Pega uma versão mais... Alguém que está do lado, passa uma versão para ele, a versão corrigida. Acho que essa é a mesma. Meus irmãos, qual é o proveito? Pedro, todos acharam? Sim. Preste bem atenção, compassadamente, Pedro, para a gente compreender a ideia desse texto. Aí eu não preciso explicar muito, porque a Bíblia fala por si só. Beleza? Vamos lá. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Amém. Muito tranquilo, né? Um texto bastante fácil de entender. Tiago está dizendo que a fé sem obra é morta. Maravilha? Trata-se, segundo parece, de uma carta enviada a cristãos de origem judaica, porque ele está suscitando alguns temas da lei. Então a gente compreende que ele está escrevendo para um povo de origem judaica que conhecia a lei, que estava disperso ali mesmo na própria Palestina, não está longe da Palestina não, é ali por perto. Qual é o objetivo? Qual é o nome da carta? Essa carta que você acabou de ler, qual é o nome? A fé sem obras é morta. O nome da carta? Tiago. Livro. Tiago. Ele assina a carta, então o livro leva o nome dele, tá? Só para você saber. Não esqueça mais disso. O livro leva o nome do autor. Não tem muita dúvida quanto a isso não, tá? Tem gente que semeia algumas dúvidas aí, mas o consenso é que é Tiago mesmo o autor dessa carta. E a intenção fundamental do autor é exortar os crentes
para que não percam os valores cristãos autênticos, herdados, adivinha da onde? De Cristo. Do judaísmo. Do judaísmo. Ele está suscitando valores intrínsecos do judaísmo, que estava dentro do judaísmo, que o cristianismo não abriu mão, não aboliu, e que não são leis rituais, são ética, são conjunto chamado ética, que todo cristão, mesmo cristão, é lógico, depois de Cristo, todo cristão tem que ter. Ele começa dizendo assim: a fé sem obras é morta. Essa questão de fé e obra, a igreja conviveu bem com isso até o século XV, XVI. Aí depois eles começaram a suscitar essa ideia de que as obras eram indispensáveis para a salvação. Os reformadores, Lutero e Calvino, foi quem colocou no eixo de novo essa ideia, porque os cristãos estavam enchendo os seus corações, acho que por causa da velha religião, que dizia que as obras, que voltava a dizer que as obras deveriam ser praticadas com o intuito salvífico, com o intuito de salvação. É assim que o catolicismo fala, que se você fizer, por exemplo, doar, você consegue comprar. Se você der uma quantia, você consegue mensurar a salvação em valor. E isso era muito latente na sociedade da Idade Média, por causa que o catolicismo dominava. E os reformadores que chamaram a ordem e trouxeram de novo a ideia original do que é ser cristão e qual o valor da obra na vida do cristão. A fé expressa-se não através de ritos formais. A fé, meu irmão, alguém pode definir fé segundo o texto bíblico? Alguém se lembra da definição de fé? Segundo o texto bíblico do apóstolo Paulo, fé é o firme fundamento daquilo que da convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E a certeza das coisas que não se vê. Fé é a certeza de que Deus, a fé em Deus e nos seus projetos, é a certeza de que Deus, é a convicção mais profunda de que Deus tem o que é melhor para nós. Beleza? Isso é fé. Então, a fé é o firme fundamento. Eu não vi ainda a glória, mas eu tenho certeza que Deus já preparou para mim um lugar. Por quê? Porque o próprio Jesus me disse. Ele disse assim: eu vou preparar um lugar para você. Eu vou preparar um lugar para você. E ele termina dizendo: para que onde eu estiver, você esteja também. Alguma dúvida nisso? Alguém tem dúvida de que estará com Cristo quando morrer? Alguém tem dúvida que não irá para o inferno? Todo mundo tem certeza, né? Quem tem certeza da salvação em Jesus Cristo? Vou reformular a pergunta. Todos temos, isso é fé. A fé que nos faz, a fé em Jesus Cristo, a certeza de que o sacrifício na cruz do Calvário nos deu direito à salvação eterna, nos deu direito a não passarmos pela morte e pelo inferno, porque Jesus Cristo já venceu o poder do inferno e o poder da morte. Quando eu falo morte, eu não estou falando da falência do corpo, já disse isso outras vezes. Eu estou dizendo que é a separação de Deus. Quando morrer, a minha alma vai perecer no inferno. Não vai.
porque Jesus Cristo já me garantiu que aonde Ele estiver, eu estarei com Ele. Amém. Isso é fé, não tem dúvidas, né? Mas e obra? O que nós podemos entender por obra? A religião vigente da época dizia que nós precisávamos praticar uma série de ritos e de obras para que a salvação fosse completada em nós. Nós precisávamos, aliás, hoje tem uma vertente religiosa que ainda prega que as obras devem ser praticadas a fim de que nós evoluamos, a fim de que a gente possa prosseguir a nossa viagem astral, a fim de que a nossa alma possa ser purificada. As obras não servem para a purificação, para a justificação, diz o apóstolo Paulo. Jesus Cristo é o nosso grande justificador. O sangue de Cristo é quem nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo é quem nos torna limpos diante de Deus. É o sangue de Cristo quem nos dá direito a viver e estar com Ele para todo sempre. Jesus foi quem pagou o nosso preço. Mas então como é que nós vamos sair dessa enrascada? Se eu tenho fé, e Tiago acabou de dizer que a fé sem obras é morta, como é que nós vamos fechar essa mensagem? Imagina alguém que recebeu de Deus um presente grandiosíssimo, um presente maravilhoso. Imagina alguém que recebeu de Deus um presente imensurável, que não dá para medir de tão grande que é esse presente, que é a salvação em Jesus Cristo. E imagine que Deus olhe para você e diga: ide por todo mundo e pregai esta salvação a todas as criaturas. Qual é a obrigação do crente que tem fé e certeza de que Cristo morreu por ele na cruz? Qual é a obrigação do crente? Obedecer o envio do nosso mestre. Essa é uma das vertentes de interpretação teológica desse texto. As nossas obras são obras de evangelização, são obras de obediência ao nosso Senhor. E levar o evangelho a toda criatura não implica em você chegar e pregar e dizer Jesus te ama e deixar a criatura naquela situação em que ela se encontra. O próprio Tiago diz: de que adianta você vir com o seu evangelho e me deixar aqui com fome e não assistir? As obras têm que seguir a fé, porque senão Tiago está falando a verdade. A fé sem obra é morta. O tesouro que eu recebi é tão maravilhoso, a salvação em Cristo é tão grandiosa, tão poderosa, que eu não posso deixar de abençoar alguém. E o Espírito Santo que está em nós não permite que nós vivamos indiferentes à situação de todos. Somos cristãos. Sabe o que é ser cristão? Apesar do nome parecer estar no aumentativo, mas é diminutivo. Somos pequenos cristos. Somos imitadores, conforme o apóstolo Paulo manda: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Cristo se doou, Cristo foi ao encontro, Cristo se entregou, Cristo se fez pecado por nós. Todo cristão deve entender que as obras devem ser praticadas. Que obras? Obras de misericórdia. Na verdade, o texto da carta de Tiago não nasceu num contexto de discussão polêmica. Isso vou falar um termo para você: anacronismo. Dizer que Tiago estava discutindo obra e fé chama-se anacronismo. É fora de época. É eu atribuir um valor para aquela época que eles ainda não discutiam, não tinham problema com isso. Isso é anacronismo. Dizer que Tiago estava num embate teológico, fé e obra, não. O contexto é outro. O contexto é o seguinte: se você professa fé em Jesus Cristo e não se derrama em misericórdia, essa sua fé é mentirosa e é morta. Você está se enganando a si mesmo.
a adesão a Jesus e ao seu projeto de fé, significa que o homem está disposto a escolher essa vida nova, plena, que Deus gratuitamente e sem condição alguma de nossa parte lhe ofereceu, a salvação. Mas implica também em nesta salvação nos mover em relação ao nosso próximo, em direção ao nosso próximo. Fé sem obra é morta, meu irmão. Não adianta nós construirmos grandes templos, não adianta nós formularmos orações que você não compreende a metade, não adianta nós irmos à igreja, não adianta nós sapatearmos, se nós não tivermos misericórdia. Tiago diz: esta sua fé é enganosa e mentirosa. Sejam bem-vindos. Os bonitos discursos que fazemos, os conselhos sábios que damos, as teorias bem elaboradas que apresentamos, as reflexões piedosas, não passam de som de sino. Sabe, lá em Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala: tudo que você fizer, se você entregar o seu corpo para ser queimado, ainda que você o faça, ainda que você fale outras línguas, ainda se o que te move não for o amor de Deus, você será irritante como o som de um sino. Olha só, é bonito falar, você será como um sino que ressoa, mas a ideia é: você será irritante como um sino que ressoa. Por isso, essas pessoas que batem a nossa porta e que não são movidas pelo Espírito Santo de Deus, são irritantes e tomam a porta na cara e são maltratados e ainda saem achando que Jesus falou que nós seríamos maltratados. É porque o que os move não é o amor de Deus, o que os move não são as entranhas de misericórdia, como o apóstolo Paulo assim denomina. O que é ser cristão? Então, o nosso compromisso com Cristo é algo que se vive a nível de teoria? O nosso compromisso com Cristo é algo que se vive nos mosteiros, em grandes montanhas isoladas de todo mundo? O nosso compromisso com Cristo é estar tão junto e tão igual que, para atrair Jesus, eles disseram: como é que nós vamos reconhecer? Ele é igualzinho os que andam com ele. E aí Judas falou: aquele que der uma bicotinha você pode prender. Só assim que Jesus Cristo foi reconhecido, de tão igual, de tão misturado que ele estava. Isso não quer dizer se contaminar. Isso quer dizer se colocar na situação do necessitado. Isso quer dizer se colocar na dor, condoer-se. Isso é misericórdia. São transformados em gestos. O amor transformado em gestos. Que gestos? São os mesmos gestos que Cristo realizou e que o tornaram, aos olhos dos seus concidadãos, indesejáveis. Sabe, andar com pobre é um problema sério, sabia? Porque os ricos correm de você. Você passa a ser contado com eles. É assim que Isaías descreve: com eles foi contado. Você passa a ser um deles, você passa a se parecer com eles, e a vida vai seguindo, e o Senhor vai realizando os seus projetos na sua vida, e Jesus Cristo vai tomando forma em você, e você vai se enchendo de entranhas de misericórdia, e você vai se entregando ao amor de Deus, e o Espírito vai trabalhando na sua vida, até que você seja bênção para o seu próximo. Somos livres, o apóstolo Paulo diz, mas ele completa: livres para servir. Somos livres, mas livres para servir. Os gestos que levaram Jesus para a cruz: denúncia. Os gestos que levaram Jesus para a cruz: estar do lado do pobre. Os gestos que levaram Jesus para a cruz: denunciar a religiosidade hipócrita. Algumas coisas aqueles que recebem de Deus têm que praticar. A fé, nesse sentido, sem obra, é morta. Por vezes há uma profunda
dicotomia, ou seja, uma dualidade, uma briga interior entre o bem e o mal nas nossas comunidades cristãs, entre fé e vida. Não pense que você com rituais belos e que com belas orações, que você enrola a Deus como o povo de Israel pensava, não é? Vinde, nos acheguemos a Deus, Ele nos feriu, Ele vai nos sarar, diz o profeta. É só você fazer cara de bonzinho, só você cultuar. O profeta disse: não vem não gosto do seu culto, Israel, assim diz o Senhor, eu não gosto. Se você não se encher de entranhas de misericórdia, se a sua vida não professar a sua fé, então a sua fé sem obra é morta. Entende a dualidade que o crente tem que viver? Fé e obra. A fé não salva, mas a obra não salva, mas a obra tem que ser expressão da nossa fé. O Deus de amor que se fez homem, se projetou na direção do mundo e por amor se encarnou, por amor morreu na cruz e por amor expirou, por amor levou o pecado e por amor nos justificou. Esse Deus tem que ser visível e patente na nossa vida. Nós, os crentes, temos que nos parecer com o nosso Deus. Nosso compromisso religioso traduz-se em liturgias solenes, em construções de igreja esplendorosa, em rituais. Nosso compromisso com Deus, de acordo com os ensinamentos da carta de Tiago, a nossa religião será verdadeira se traduzir em gestos concretos e nós mostrarmos o amor de Deus na nossa vida. Gesto de salvação, gesto de misericórdia. Nesse sentido, a nossa fé tem que estar recheada com gestos de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguma pergunta? Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo possa nos convencer de verdade que a fé sem obra é morta. Amém? Vamos cantar? Os jovens